Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um trabalho espiritual do TCR Canto de Interlagos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa envolver os corações de todos que nos acompanham pelas redes sociais. E assim os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o remédio, o lenitivo necessário para cada um de nós. Então vamos buscar um lugar onde você possa ficar em silêncio, em que você possa se recolher. Vamos agora serenando os nossos corações, acalmando os nossos pensamentos e elevando o pensamento em uma prece. Pai de amor e bondade, amado Mestre Jesus, agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos reunidos no mesmo ideal, de buscarmos o aprendizado, de nos conectarmos aos benfeitores espirituais que se acercam de nós, nos envolvendo em luzes de amor, nos protegendo, e que essa luz divina seja manifestada em todos nós, em nossos corações, em nossos pensamentos e em nossas ações, que possam nos inspirar a melhor compreensão das nossas dores e dos nossos sofrimentos, aumentando a nossa fé, fortalecendo os nossos passos, assim como a nossa esperança de trilharmos uma jornada mais confiante rumo à nossa evolução. E assim, mais harmonizados, vamos para as nossas vibrações. Vibrar é um ato de ajudar o próximo, é uma doação de amor. Então vamos visualizar o nosso querido planeta azul e pedir que onde há escuridão, que haja luz, amor, paz, equilíbrio e muita harmonia. Vibremos. Vibremos pelos nossos queridos irmãos que vivem nas instituições de caridade, nos asilos, nos abrigos, nas prisões, os nossos irmãos que perambulam pelas ruas, sem um lar, sem um alimento. Vibremos pelos nossos irmãos que estão nos hospitais, envolvendo-os em luzes de cura, de paz e de amor. Vibremos. E neste momento, vamos fazer uma vibração de luz, de entendimento, de fortalecimento para nós mesmos, que possamos absorver os ensinamentos que nos forem passados. E assim nós te pedimos, Mestre Jesus, que possamos sempre sermos amparados pela proteção divina. Aumente a nossa fé raciocinada para que possamos caminhar com autonomia através do livre-arbítrio, sempre fazendo escolhas com base no que é justo e correto. Sabemos, Senhor, que estamos na Terra para evoluir e muitos acontecimentos e aprendizados serão necessários para a nossa evolução. Sê conosco, Senhor, por hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Fé e equilíbrio em todas as direções. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar
teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Deus é amor, não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Deus te quer sorrindo. Deus te quer sorrindo. Francisco Cândido Xavier exerceu durante muitos anos um trabalho que quase não é estudado, comentado, que foi o trabalho do receituário mediúnico. A receita da homeopatia, através do Dr. Bezerra de Menezes. Na época que fiz uma visita com Arnaldo Rocha, Pedro Leopoldo, as Irmãs do Chico, a primeira vez que conheci as Irmãs do Chico, eu pude ouvir de uma testemunha ocular um fato extraordinário. O Chico atendia Luiz Gonzaga e fazia o receituário mediúnico. E uma senhora, numa época de muita dificuldade para o Chico. O seu irmão havia desencarnado, deixou a cunhada, a esposa, né, cunhada do Chico. Ela teve um surto, foi internada no hospital e eles tinham um filho com paralisia cerebral. Então, além de enterrar o irmão, além de internar a cunhada, o Chico teve que cuidar do sobrinho. Fato muito curioso, porque
Depois ele mesmo veio a revelar que aquele espírito ali era uma figura da Revolução Francesa e estava num processo de resgate doloroso. As irmãs muito novas, e elas me contaram, e quem as orientava, orientação que a mãe que dá, era o Chico. Ele que conversava, todos os assuntos, cuidava de todos os irmãos, e eles passavam extrema dificuldade material. Nesse dia, uma senhora muito pobre chega doente e pede a receita. Dr. Bezerra, então, prescreve um medicamento homeopático. O Chico, que não tinha dinheiro para comprar o lápis e não tinha dinheiro para comprar o papel da psicografia, recebe a doação de lápis e de papel, psicografa a receita, entrega para a senhora. A senhorinha recebe a receita e ele diz: o que foi, minha irmã? Ah, seu Chico, eu não tenho dinheiro para comprar esse remédio. E o Chico então se emociona e diz para ela: eu também não. Nem ela, nem ele. E de repente ele se vira para ela, e a pessoa que estava ao lado é que me contou a história, e diz para ela assim: mas Dr. Bezerra de Menezes, minha filha, está aqui do meu lado e está dizendo o seguinte: a você picar essa receita em pedacinhos e todo dia tomar de manhã um pedacinho da receita. O remédio já está aí na receita. Todos os dias de manhã, então, ela pegava um pedacinho de papel, engolia, tomava água. Era o remédio homeopático. Abnegação. A evolução espiritual é um processo complexo que se desenrola em diversas etapas. No início, predomina a natureza corpórea, onde a criatura, dominada pelos instintos, dedica seu tempo e interesse a atividades básicas: comer, vestir-se, abrigar-se, procriar e cuidar da prole são suas principais preocupações. Nesse estágio, o egoísmo se faz presente. Os instintos de preservação da vida e da espécie exercem total domínio. Com o passar do tempo, o ser começa a se afastar de suas raízes instintivas. A inteligência se desenvolve, o raciocínio se aprimora e o senso moral começa a emergir. As invenções possibilitam que se dedique tempo a questões não diretamente ligadas à sobrevivência. Viver, sob o aspecto material, se torna menos desafiador. Porém, novos dilemas surgem, agora de ordem moral. Com o desenvolvimento da razão, a responsabilidade espiritual se torna evidente. O que antes era aceitável passa a ser motivo de reprovação. A sensibilidade se aguça e o ser humano passa a almejar realizações intelectuais e afetivas. Essa nova sensibilidade também revela que o próximo é seu igual, com o mesmo direito à felicidade e realização. Gradualmente, a igualdade fundamental entre todos os homens se torna clara. Embora dotados de diferentes talentos e virtudes, todos compartilham a mesma essência. Uma centelha divina os anima, conduzindo-os aos mais altos patamares da evolução. Contudo, abandonar os hábitos rudimentares das primeiras fases não é tarefa simples. Séculos são consumidos na árdua jornada de domar vícios e paixões. As encarnações se sucedem, enquanto o espírito luta para evoluir. O maior obstáculo à libertação das experiências dolorosas é o egoísmo, profundamente enraizado no apego às coisas materiais. Quanto mais o homem se agarra aos bens terrenos, menos compreende sua verdadeira natureza espiritual.
o espírito precisa se libertar do apego ao que é transitório. Somente assim ele estará preparado para vivenciar as sublimes experiências que lhe são destinadas. Quem deseja superar o primitivismo deve combater o apego aos prazeres materiais. O melhor caminho para isso é praticar a abnegação. A abnegação é uma virtude que se caracteriza pelo desprendimento e desinteresse pessoal. A ação abnegada consiste em superar as tendências egoístas, agindo em prol de uma causa, pessoa ou princípio, sem buscar qualquer vantagem ou benefício próprio. Certamente, essa virtude não se adquire sem esforço. Apenas com disciplina e determinação, ela se torna parte do caráter. Mas como ninguém pode fazer o trabalho por outro, é necessário começar em algum momento. Inicie, portanto, a prática da abnegação. Esforce-se em realizar uma série de ações voltadas ao bem-estar do próximo. Esqueça sua individualidade e concentre-se no bem alheio. Esse esforço inicial não tardará a dar frutos. O apego ao transitório lentamente desaparecerá, sendo substituído pelos prazeres espirituais. Você descobrirá a felicidade de ser bondoso, de amparar os caídos e de instruir os ignorantes. Esses prazeres suaves e transcendentes o conduzirão a esferas de realizações sublimes. Pensemos nisso. Reflexão do livro Iluminação Interior, escrito pelo Divaldo Franco, ditado pelo espírito da Joana de Ângeles. Ela vai nos mencionar sobre a situação de coragem. Então, o título é Coragem. A coragem, gente, é a força para suportar as provas, os testes, as nossas dores, né? Que de vez em quando nos visitam, para que o tormento íntimo não se coloque para fora de maneira destrutiva, não se atormentar tanto assim. E a coragem atua com serena confiança, né? Confiança, gente, nas expressões de próprias resistências, quer dizer, mostrando a resistência. A coragem é a conquista na sucessão, né, das experiências evolutivas. Significa que nós, quando soubermos enfrentar com coragem, evoluímos. Após ter passado entre tantas dificuldades e sofrimentos inevitáveis, né? É a confiança nos resultados superiores que constituem a meta existencial. Esses resultados superiores seriam o auxílio da equipe espiritual que o nosso Pai Maior nos encaminha. A coragem é a força moral de perseverança. Nós conseguimos, né, perseverar quando as situações apresentam-se tão difícil, tão desfavorável. Falar, será que eu vou conseguir vencer? Mas sim, se nós perseverarmos, nós podemos vencer. É com a coragem que as perseguições, né? Perseguição de todo tipo, de todo naipe, muitas vezes até uma perseguição dos desencarnados, né? Não nos atemorizam, né? Se tivermos a coragem. E as calúnias do outro também não nos molestam. As adversidades, né? Coisas que não dão certo, os nossos inimigos, não nos enfraquecem, não alteram o rumo e também não diminuem a intensidade do nosso esforço. Com a coragem, a gente sempre está assim, bem firme para enfrentar. A coragem irradia a força especial de tranquilidade, né? Que impulsiona sempre para o avanço, sem nunca se deter, sem nunca estagnar, né? A coragem é benemerente, não se vangloria, nem se exibe. Nós não vamos falar, olha, eu sou corajoso, venha me enfrentar, não é nesse sentido.
ele não se exibe, mantendo-se discreto até o momento em que, convocada a ação, quando vem uma situação, né, a gente demonstra a nossa força e o nosso valor através da coragem. Então, essa coragem jamais fica sem força, né, porque o móvel principal das realizações está no nosso interior de transformação moral, né, para melhor. Como nada igual à coragem do nosso Mestre Jesus. Vede o exemplo da coragem e do amor do nosso Mestre Jesus, na fé e equilíbrio em todas as direções.